Então eu tava sentindo que as eleições iam ser praticamente um jogo de cartas marcadas ali, tá? Era meio nítido que isso estava sendo desenhado. Mas eu acho que a eleição está bem aberta. E, inclusive, muita gente está falando, o Lula já ganhou, Não tem Lula já ganhou. Nem contra o Rachada. Nem contra o Rachada. Até o Rachada, por mais que assim, as chances dele sejam mínimas contra o Lula no segundo turno, até o Rachada tem chance. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Muita água. E essa ponte é uma ponte de um país que está, vamos dizer, num momento muito esquisito. Muito esquisito. Eu não vou comentar. Eu até falei, Renan, você vai comentar sobre a briga do Flávio com o Nicolas, não sei o que. Eu acho isso. Vamos dizer, a gente já falou tanto. É uma consequência tão óbvia de um processo de construção de traições. Mas eu vou trazer uma reflexão não sobre isso, mas sobre política. E vou falar por quê. Eu estava agora nos Estados Unidos, estive em Portugal, volto para o Brasil, tá? E eu tô cada vez mais cético, Rafael Almeida Rizzo, sobre as alianças, sobre as lealdades, sobre a ideia da política feita por pessoas idealistas, tá? É muito pouco o número de pessoas realmente idealistas que tem em qualquer grupo político, e mesmo no nosso grupo. Eu vou falar a real. Mesmo no MBL, na missão, a gente vai dispor, especialmente na missão, porque ela vai ter basicamente milhares de candidatos nessa eleição. Não vai dar pra falar que na primeira eleição nós teremos, vamos dizer, um time formado por brasileiros absolutamente vinculados ao nosso projeto. Eu não tô falando que são pessoas ruins, não tô falando que são pessoas idealistas. Acho que uma parte e de longe vai ser a melhor qualidade humana em termos de material disputando eleições. Isso eu tenho a menor dúvida. Agora, é impressionante como o mosquito do poder mexe com as pessoas. E é impressionante como, assim, Jedi, o costume de Jedi é aquele cara que é um Kim Kataguiri, é um cara que é o caso da Amanda Vettorazzo vencendo agora, como essas figuras são raras, tá? O Jedi é uma figura muito, muito rara, muito difícil. Muito difícil. E eu me pergunto, tá, se isso é uma raridade não só no Brasil, mas no mundo. Eu tenho certeza, tá, novamente, voltando de reuniões nos Estados Unidos e Portugal, que o Brasil tem um problema, né, uma sociedade de baixa confiança que nos torna realmente especialmente afetados por não só corrupção, mas pela traição, pela perfídia, pela mentira. Isso é especificamente grande aqui. Mas isso existe em todos os lugares. E eu vi reclamações sobre isso em todos os lugares. Mas mesmo, eu tive em Portugal, vi pessoas do Chega, o tal do do André Ventura. Os problemas não são da mesma dimensão dos problemas brasileiros. Tá? Então, fazer tudo isso que a gente vem fazendo no Brasil é muito difícil. É muito difícil. Fazer tudo que precisa ser feito será especialmente difícil. E o número de pessoas que realmente tem condição de ser esse Jedi que a gente fala é difícil. Difícil. Você concorda, Rizzo? Sim. Eu acho que esse é o maior. E eu acho que a gente tem que repensar até boa parte daquilo que a gente chama de expansão nossa. Porque tem que botar as barbas de molho. É difícil. Difícil. É isso. Entendeu? Você vê as frustrações, Sandro Filho, João Bétega, né? Você vê que são pessoas que passaram pela academia, né? A gente tem toda uma trajetória aí. E aí eu vi dificuldades que a direita americana tem. E eu vejo essas dificuldades que o bolsonarismo tem. Porque em grande medida o Bolsonaro não tá passando por aquilo que ele mesmo criou conosco. Sim. O Bolsonaro dragou várias pessoas que eram do MBL e elas foram parar no bolsonarismo. Inclusive, citei o Bétega e o Sandro. O que o Bétega e o Sandro foram fazer? Viraram bolsonaristas, gente. Opa. O Sandro virou bolsonarista. Sabe o Sandro do carro barco? Odiava o Bolsonaro, virou bolsonarista. O Bétega já tava, né? Tá lá defendendo o capitão e tal. A diferença é que já não tem tanto espaço. Não sei se você reparou. É difícil virar a rebarba. Hoje já tem muita gente na fila. Você fica ali atrás na fila. O Bétega não conseguiu passar o Kilter na fila. Entendeu? Assim como o Sandro, vai ter outros ali, outros bolsominions na frente. Mas eles estão agora passando por o seguinte processo. O Bolsonaro acumulou vários traidores, o Nicolas é o maior deles, e agora esses caras estão indo pra cima do Bolsonaro. Até a Michelle. O caso é tão grave que a Michelle Bolsonaro não está jogando de acordo com a família. Você imagina um caso em que você tá preso, a tua esposa tá numa luta fratricida com os teus filhos sobre posições políticas. Isso é horroroso. E aí esses caras vêm falar de família. Não, o Bolsonaro... Bolsonaro é o quê? Que família é essa?
Só que toda a estrutura que foi criada ali, meu Senhor Jesus Cristo, é uma estrutura de traidores se traindo o tempo todo. E óbvio que no curto prazo há alguma sobrevida para os filhos, né, o Flávio, o Eduardo, etc, porque o Flávio é candidato. Sim. Mas só. No médio prazo, os traidores, a turma do Nicolas, Michele, etc, já deram o golpe. Só que e a gente não previu isso, Riso? Sim. Tudo aqui, digite 1, vocês não viram isso antes no Análises Renais. Estamos falando disso há muito tempo. Só que vai acontecer, vou prever mais coisas. Eles vão brigar entre si também. Eles não pensem que o Nicolas Pavanato, eles se gostem na real. Eles vão ficar se consumindo ali. E esse consumo que eles vão ficar fazendo, vai gerar mais e mais conflitos. Os conflitos não vão parar. E esses conflitos não vão criar um grupo sólido e coeso. Minha tese sempre foi, eu montei um grupo sólido e coeso, junto com meus amigos, nós somos o time, mas mesmo nós padecemos disso. Volto a repetir, mesmo nós padecemos disso. Mesmo o grupo mais coeso que existe dentro da direita padece disso. E volto a colocar, com o partido andando e tal, nós vamos precisar ter regras muito duras. Eu tô fazendo lá na missão campanha de filiação e tal, mas entenda, as regras precisam ser muito duras. Porque as pessoas não entenderam ainda. Agora, eu tô concorrendo contra caras que vão ter, só o Flávio vai ter 300 milhões só do PL em campanha e pré-campanha. O Lula vai ter isso ou mais. Ó, não é opinião minha, bota aí, ó. PL está disposto a gastar 300 milhões na pré-campanha e campanha de Flávio. O Lula é mais, isso por dentro, vai ter o por fora de todos esses caras. Porque o Lula tem a parte por fora, vocês sabem qual é. Não que o PL não vai ter e tal. E isso, os partidos aliados, não tô citando que partidos aliados vão se juntar e vão colocar ali. Tá? Então, óbvio, gente, é desproporcional. A dúvida nossa assim, ó, dá pra botar um cameraman a mais no carro ou não? Dá pra trazer um segundo... Eu juro pra você, vai ficar caro trazer o Apollo. Vai ficar caro botar fulano aqui, ó. Puta, dá pra trazer o Pedrinho? Eu tô falando nesse nível. E mesmo assim, cara, nós estamos subindo na pesquisa. E vamos subir, e vamos fazer. E eu não tô reclamando, eu não tô, nossa, eu tô tão contra o milhão. Eu não tô nem reclamando deles. Eles estão jogando o jogo deles. Imagina, o Flávio roubou na rachadinha. Isso aqui, posso falar com o que for. Isso não, ele não tá roubando. Ele tá com as regras do jogo. Não vou criticar, eu não vou nem me vitimizar. Eu vou falar assim, vamos trampar e vamos fazer o nosso. Vamos fazer o nosso. E não esperar que a porra da elite venha, porque a elite não vale nada. Então assim, não se assustem com os números dos inimigos. Não se assustem com os números deles. O número deles só nos obriga a falar, todos nós temos um papel em divulgar cada vez mais e trabalhar cada vez mais. Tá? E nós vamos disputar essa eleição para ganhar. E no final desse ano vai ser muito doloroso, os ataques serão enormes, vamos sofrer, vamos rir, vamos chorar, vai ser... Mas nós estaremos muito maiores e estaremos fazendo o nosso país muito melhor. Disso vocês podem ter certeza. O jogo vai ter virado muito. Só que isso é diretamente proporcional à quantidade de trabalho que vocês estão colocando. Gostou deste vídeo? Curta, comente e se inscreva para mais cortes como esse. E não se esqueça, nada escapa da mira da onça.